parlamentares, senadores e senadoras. O tema, presidente, que vou abordar aqui é exatamente o que Vossa Excelência também colocou, que é entre a regulação e a liberdade, avaliando os impactos da nova resolução do TSE no Marco Civil da Internet. Vamos discutir aqui a recente resolução do TSE, apontada como contrária ao Marco Civil da Internet. Essa análise visa expor as falhas intrínsecas da norma e suas repercussões potencialmente prejudiciais, englobando aspectos econômicos, jurídicos e políticos. Inicialmente, é imperativo destacar a controvérsia em torno do artigo 9E da mencionada resolução. Este estabelece a responsabilidade solidária das plataformas digitais na pronta remoção de conteúdos especificados sem a necessidade de notificação por usuários ou ordem judicial prévia. Então fica a plataforma digital com essa obrigação de remover, retirar os conteúdos, inclusive sem notificação e sem ordem judicial. Tal premissa desencadeia um debate sobre a violação ao Marco Civil na internet, que prescreve a responsabilização das empresas de tecnologia apenas após determinação judicial, exceto em casos específicos já definido em lei. Ao impor às plataformas a obrigação de monitorar e remover conteúdos de forma proativa, a resolução colide frontalmente com a liberdade de expressão, suscitando temores de censura indireta pelo excesso de zelo na moderação dos conteúdos. A assertiva de que as empresas devem atuar como árbitros do discurso público durante o período eleitoral é não apenas um desvio de sua função original, mas também um convite à prática de uma vigilância massiva e desproporcional, com graves implicações para a democracia digital. Ademais, ao equiparar as plataformas digitais a veículos de mídias tradicionais em termos de responsabilidade pelo conteúdo, ignora-se a natureza distinta dessas empresas, que são primordialmente facilitadoras do compartilhamento de informações e não produtoras ou editoras de conteúdo. A plataforma ela não cuida do conteúdo, ela cuida exatamente de facilitar esse diálogo, esse compartilhamento de informações. Esse entendimento equivocado pode resultar em um ônus insustentável para as Big Tech, potencializando o risco de remoções arbitrárias de conteúdo com impactos deletérios à pluralidade e ao debate público saudável. Importante ressaltar também que, embora a resolução vise combater desinformação e discurso de ódio, sua abordagem ampla e imprecisa suscita preocupações significativas quanto à legalidade e à proporcionalidade das medidas. A tentativa de antecipação de juízo pelas plataformas, sem o devido processo legal, pode conduzir a um estado de vigilância constante e autocensura, além de possivelmente sobrecarregar o judiciário com litígios resultantes da contestação da remoção de conteúdos. Com efeito, o regime de responsabilidade das plataformas de internet, delineada pelo Marco Civil da Internet, que foi amplamente debatido aqui na Câmara, no Senado, durante a construção do projeto, continua a ser crucial, especialmente no que tange à liberdade de expressão e à regulação das atividades da internet. Inicialmente, a proposta do Marco Civil incluía um sistema de notificação e retirada, que foi rejeitado em consulta pública. A crítica a esse modelo residia na preocupação de que levaria a uma censura excessiva, pois as plataformas, temendo a corresponsabilidade, optariam por remover todo e qualquer conteúdo notificado. Esta abordagem, indubitavelmente, teria asfixiado a liberdade de expressão, empurrando as plataformas para uma postura excessivamente cautelosa
prejudicando assim o debate público e a diversidade de ideias. Optou-se então por um modelo que só responsabiliza as plataformas após a desobediência de uma ordem judicial. Tal medida reconhece o judiciário como um árbitro final do que é lícito e o que é ilícito, respeitando a liberdade de expressão e evitando a censura prévia. Entretanto, não se pode ignorar que essa solução, embora equilibrada, traz consigo desafios significativos. Em termos de legislação e jurisprudência, o artigo 19 do Marco Civil é um texto pioneiro que busca equilibrar direitos fundamentais com a liberdade de expressão e a responsabilidade civil. No entanto, esse equilíbrio é precário e requer constante vigilância para garantir que não desvie para a censura ou para uma liberdade irresponsável. No que concerne às implicações econômicas, a norma pode impor severas restrições operacionais às empresas de tecnologia, afetando a sua capacidade de inovação e a competitividade do mercado digital brasileiro. O custo de implementação de um monitoramento tão abrangente, especialmente considerando a possibilidade de sanções, pode desencadear investimentos, desencorajar qualquer investimento e a entrada de novos players no mercado, com reflexos negativos para a economia digital nacional. Juridicamente, a resolução parece caminhar na contramão das garantias constitucionais de liberdade de expressão e do devido processo legal. A possibilidade de responsabilização sem ordem judicial contraria princípios basilares do direito brasileiro, abrindo precedentes perigosos para futuras interpretações legislativas e judiciais. Por certo, a abordagem atual, embora tenha suas virtudes, não está isenta de falhas e desafios. Precisamos de uma regulamentação que preserve a liberdade de expressão, promova a responsabilidade e esteja preparado para os desafios futuros. Talvez seja a hora de considerar ajustes no Marco Civil, buscando uma solução mais flexível e adaptável, que possa efetivamente responder às necessidades de nossa sociedade digital, sem comprometer nossos valores democráticos. Neste ponto, é crucial enfatizarmos que o fórum adequado para discutir e moldar as normas que regem a sociedade digital é o Parlamento. Somos nós, legisladores eleitos pelo povo, que devemos debater, construir consensos e estabelecer as leis que refletem os valores e as expectativas da nossa sociedade. Delegar essa responsabilidade a qualquer outro órgão, por mais respeitável que seja, significa abdicar do nosso papel constitucional e ignorar o mandato que nos foi confiado pelos cidadãos. Desse modo, convoco esse respeitável Senado a reafirmar seu compromisso com a democracia, assumindo a vanguarda na discussão sobre a regulação do cibernético espaço, e devemos garantir também que qualquer medida adotada seja fruto de amplo debate legislativo, refletindo um equilíbrio cuidadoso entre segurança, liberdade e inovação. Cabe a nós, e somente a nós, definir os contornos legais que assegurarão um futuro digital que honre os princípios da justiça, liberdade e democracia que tanto prezamos. Assim, reitero aqui, presidente, a minha convicção de que, diante dos desafios impostos pela evolução digital, devemos ser firmes e assertivos na defesa dos valores democráticos. Não podemos permitir que resoluções precipitadas ou unilateralmente impostas comprometam o equilíbrio entre liberdade e segurança que tanto buscamos preservar em nossa sociedade. Portanto, a resolução em análise, embora motivada pela legítima preocupação com a integridade do processo eleitoral, parece ser marcada por excessos regulatórios que podem trazer mais prejuízos do que benefícios à sociedade. É imprescindível buscar um equilíbrio
que proteja a democracia, tanto das ameaças da desinformação, quanto dos riscos da censura. Eu agradeço a atenção, presidente, porque essa matéria, eu digo sempre aqui, o TSE normatiza, executa, fiscaliza e julga. Não dá para pegar um projeto de lei que nós estávamos discutindo aqui e fazer uma resolução em cima de uma matéria que não foi aprovada. Agora, essa casa precisa, de fato, discutir e elaborar, regulamentar essa questão. Porque quando a gente não faz, acaba incentivando os outros a fazerem. E é exatamente o que aconteceu e acontece sempre com o TSE. Então, nós precisamos agirmos urgentemente para que não aconteça o que está na resolução, colocando as plataformas como órgão de censura. Elas é que vão, pela norma do TSE, dizer se o conteúdo é ou não é, tirar ou não o conteúdo sem autorização judicial. Então não dá para brincar com isso, né? Eu tenho as minhas ressalvas, sim, como auditor, como contador, né? Não estou convencido, e não é o fato de não estar convencido que eu não posso dizer que eu desconfio, sim, né? Porque há vários elementos, vários indícios da forma, inclusive, como o TSE trata as eleições com relação às urnas. E já fiz aqui, durante, no mínimo, 3 audiências públicas sobre isso. E eu tenho minhas dúvidas. Então, a gente não pode se omitir e depois ficar reclamando de que realmente o TSE ou o Supremo está invadindo as nossas prerrogativas. E por falar em prerrogativas, eu digo sempre aqui, né, que as pessoas que têm o poder de decidir, de fazer normas, deveria conhecer um pouco melhor, né, lá na ponta, o que acontece. Eu não sou advogado, então matéria jurídica a gente tem uma certa dificuldade em debater. Mas, diante do abuso, né, do Supremo Tribunal Federal, de ficar interpretando essas matérias que nós já definimos aqui, e em especial o que está sendo votado no Supremo, que é a descriminalização das drogas, não é? Eu fui, esse final de semana, visitar algumas delegacias e conversar com os delegados. E ficou claro para mim que essa narrativa que o ministro Barroso e outros ministros colocam, diz que no Brasil só vai preso preto e pobre, nesse aspecto aqui das drogas, o que o delegado deixou claro para mim, e é verdade, não é? Primeiro, se for identificado por um agente da Polícia Civil, que normalmente eles fazem a operação, já gravando, filmando, às vezes até dura uma semana, e leva a pessoa para a delegacia, lá então verifica-se as provas, não é? Se há ou não indícios, né, de tráfico de droga, ou se é porte apenas, se é usuário apenas. Se não tiver consistência, ele é solto imediatamente, muitas vezes até sai primeiro do que o próprio policial militar, se for policial militar que o levou. Mas, mesmo que haja indício, existe a audiência de custódia, que tem lá o defensor e tem lá o Ministério Público. Após a audiência de custódia, ainda vai para o juízo original. Então ninguém prende assim, da noite para o dia, sem direito de defesa, sem nada, não. Há todo um processo antes de qualquer prisão. Então, essa colocação do Supremo, de querer colocar, não é, um peso de 60 gramas, 15 gramas, 200 gramas, sei lá, isso aí é um absurdo. Porque os usuários, os traficantes principalmente, eles vão adequar realmente a norma. Então, se for, por exemplo, 10 gramas, que eles querem definir, ou se falou em 60 gramas, mas 10 gramas, presidente, dá 30 baseados. Então, o que vai acontecer? Todo mundo que mexe com droga, os traficantes em especial, vão usar em torno de 30, 20 e poucos baseados e sair vendendo por aí. E não será preso exatamente pela decisão do Supremo. Por isso é que nós, então, vamos votar na quarta-feira, às 10h30, nós vamos votar a PEC.
na CCJ, que deixa claro a criminalização do porte e de posse de drogas. De uma vez por todas, não é? Nós vamos deixar isso muito claro. Vamos aguardar, evidentemente, a conclusão da votação do Supremo e votar aqui no plenário, então, definitivamente a PEC. E, pelo que a gente acompanha e conversa com os nossos colegas, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos, de fato, aprovar e confirmar essa criminalização, porque é um absurdo. Todas as áreas, todos os argumentos que você vê com relação a isso, não é, são inconsistentes. Os países que já liberaram estão voltando atrás. É claro, é óbvio, o prejuízo realmente que as drogas causam aos usuários. Né? A gente está vendo aí já um monte de zumbi para todo lado, aí, em todo o país, aqui inclusive em Brasília, não é? Principalmente por falta de políticas públicas. Os jovens que não têm qualificação profissional, e a gente luta aqui há anos falando isso. Eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio, que infelizmente está sendo modificado ainda antes mesmo de ser consolidado, implementado. E aí nós temos aí uma geração imensa de jovens que não estudam e não trabalham, e que estão à mercê desses, né, traficantes aí, que oferecem vantagens para que eles possam fazer o seu trabalho. Portanto, presidente, nós precisamos assumir o nosso papel aqui de legislar. A gente fica reclamando muitas vezes, e com razão, das interferências do Supremo Tribunal Federal, mas precisamos reagir, e rápido. Não dá para aceitar uma resolução dessa sem, como sempre aconteceu. Essa resolução do TSE, com base realmente no projeto de lei das fake news, pode realmente voltar à censura. Né? Nós já vimos esse filme antes, o que pode e o que não pode. E nós vamos deixar para quem decidir isso? As plataformas? Ou o próprio governo? Então, esse é um assunto que tem que ser debatido aqui, e a gente precisa regulamentar essa questão, porque, como Vossa Excelência falou aqui, não é, hoje a inteligência artificial não é capaz de fazer absurdos aí, não é, inclusive com imagem e com áudio, imitando perfeitamente, né, as pessoas, mas não podemos deixar o TSE regulamentar isso. E, ao mesmo tempo, não podemos também inibir ou dificultar, não é, a criatividade nossa. O Brasil já está super atrasado com relação à inteligência artificial. Então nós não podemos, em função também dessas preocupações, podar os nossos jovens, os que são criativos, né, as nossas empresas, no sentido de evolução da inteligência artificial. Temos que ter uma solução de fiscalização, né, com o apoio do Poder Judiciário, que aí sim, né, ele pode decidir, tem que agilizar o processo de decisão, e também penalizar, porque o maior problema no Brasil hoje é esse clima de impunidade, porque lei tem demais. Agora, tem que aplicar as leis no momento certo, na dose certa. Então, eu, né, conclamo aí os nossos colegas a discutir essa matéria o mais rápido possível. As eleições municipais estão chegando, mas nós não podemos aceitar que o TSE normatize tudo, depois executa, fiscaliza e julga do jeito que está fazendo. Era isso, presidente. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Exalci Lucas, pelo pronunciamento, pela coerência do pronunciamento, pelo equilíbrio, pela relevância, pela importância temporal desse tema. A gente, né, acompanha, falamos aqui, alguns senadores que nos antecederam, e Vossa Excelência agora mais imediatamente, sobre a questão da inteligência artificial, a regulamentação. É necessário que o Poder Judiciário tenha, na verdade, um controle, acompanhamento, fiscalização, né, para que possa, na verdade, limitar os abusos e proteger, obviamente, a sociedade brasileira. Né? As discrepâncias estão aí no cotidiano de todos nós. Né? O crime está se transformando hoje pela
habilidade e pela antecipação dos criminosos, usando a inteligência artificial em situações extremamente preocupantes, de uma forma até generalizada, né? Quando Vossa Excelência fala exatamente nessa criminalização de porte de drogas também, que hoje, que deverá ser votado lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? Não sou membro da comissão, mas confio, na verdade, na coerência de Vossa Excelência e dos outros demais senadores. Quando a gente acompanha também algumas decisões do próprio STF, né? Eu não sei, não posso julgar aqui, mas tentando, inclusive, aprovar essa questão desse projeto da descriminalização das drogas, usando, parece-me que até 60 gramas não é crime. 60 gramas, segundo informações que nós temos, dá para fazer 50 baseado. Imagine o cara fumando 50 baseados, onde é que vai parar isso aí? Ele já fica doidão. Na verdade, então, isso aí é complexo, muito complexo, né? Então, é discussão que, obviamente, passa sobre o crivo do Congresso Nacional também, até subsidiariamente às decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que há necessidade de haver um entendimento mais amplo. Os senhores ministros, claro, que é o último poder, a última instância de decisão judicial, mas é necessário que essas leis elas saiam exatamente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado da República e sejam interpretadas de uma forma extremamente cuidadosa pelos tribunais superiores. Portanto, é um tema que, na verdade, sacode a opinião pública nacional. Tenho certeza que, não sei, mas 70%, 80%, 90%, a não ser aqueles nichos de usuários, mas a grande maioria da população brasileira é exatamente contra esse projeto que está sendo votado já e foi teve o último pedido de vistas pelo ministro Toffoli, né? E nós esperamos que, na verdade, possa parar aí, e nós evitarmos que essa decisão aqui no Senado ela não venha se contrapor a uma decisão já do STF, criando um verdadeiro conflito entre poderes. Portanto, Vossa Excelência traz um tema os temas, né, tanto da inteligência artificial quanto essa questão da criminalização por porte de drogas. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.